Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre trabalhando o reforço positivo no autismo. Bom, o reforço positivo é crucial para o aprendizado das pessoas, sejam elas autistas ou até neurotípicas. Isso porque é o processo de reforçamento que possibilita para que esse comportamento ocorra, mais vezes lá no futuro. E por causa do próprio nome, o reforço positivo frequentemente é considerado algo bom, enquanto o reforço negativo ele é visto como algo ruim. Mas esse é apenas um mito e é preciso entender como usar itens, atividades e interações, como que elas funcionam para o ensino das habilidades e para lidar com comportamentos desafiadores no autismo. Pessoal, nessa aula nós vamos explicar para vocês sobre o reforçamento positivo e os tipos de reforçadores que existem e também como usá-lo, certo? Bom, vamos começar falando sobre o que são reforçadores. Chamamos de reforçadores todas as consequências de um comportamento que aumentam aí as chances dele voltar a ocorrer no futuro, ok? Eles podem ser itens, podem ser objetos, interações ou até atividades que aconteçam como consequência de uma resposta e eles variam de pessoa para pessoa. Isto é, um objeto é reforçador para um indivíduo, não é necessariamente para outro. Como nós já aprendemos aqui, falamos sobre esse assunto, todo comportamento, seja ele desafiador ou não, ele pode ser analisado pelo ABC. ABC é uma sigla em inglês. Olha só, significa antecedente, comportamento e consequência. Ou seja, para compreender um comportamento, nós precisamos olhar para o que acontece antes, e também depois. Normalmente, mesmo sem perceber, a pessoa que está próxima, ela reage ao comportamento emitido de uma forma e essa reação pode estar sendo reforçada, aumentando a probabilidade daquela resposta voltar a acontecer. Por exemplo, vamos imaginar uma situação. Imagine que a criança começa a chorar e gritar e jogar objetos pelo quarto toda vez que está brincando com um tablet e a mãe pega o objeto para trabalhar. Se para fazer com que esse comportamento de chorar pare imediatamente, a mãe faz o quê? Ela devolve o tablet e tenta fazer as atividades pelo computador. Isso pode ser reforçador, ou seja, pode ser que a criança aumente a chance de voltar a chorar todas as vezes que quiser e não tiver acesso ao seu tablet, ok? Então, olha só, nós temos aqui, nesse caso, o aparelho eletrônico ele está servindo como um objeto de reforço para um comportamento, para que aquele comportamento ocorra. A mãe pega o tablet, a criança começa a chorar e a tirar objetos, a mãe devolve o tablet, ok? Bom, quais são os tipos de reforçadores? Os reforçadores, pessoal, eles podem ser primários ou construídos, condicionados. Reforçadores primários são todos os reforçadores que permitem que nossa espécie sobreviva. São chamados de reforços primários. Aqui temos um exemplo. A água, o alimento, entre outros reforçadores, independem dos nossos gostos pessoais ou individualidades. Ou seja, todos precisamos de comida, mas nem todos gostam de feijoada, por exemplo. A comida em si é um exemplo de reforçador primário, a feijoada é um gosto pessoal relacionado à história individual de cada um. Reforçadores construídos, condicionados, além dos reforçadores primários, que são aqueles essenciais para a nossa espécie. Temos reforçadores condicionados, certo? Que são aqueles que foram sendo aí construídos ao longo da nossa história particular de vida e por meio das experiências que nós temos. Aprendemos a gostar de músicas, histórias, roupas, filmes e atividades, e todos eles são o quê?
são reforçadores que podem ser classificados como sociais, tangíveis, generalizados e até atividades reforçadoras. Dentro desse segundo conjunto de reforçadores, os construídos ou condicionados, existem 4 categorias, certo? Os reforçadores sociais, que são os reforçadores que resultam da nossa relação com os outros, né? Nós temos, nessa categoria, nós podemos incluir também coisas como atenção, abraços, elogios. Temos os reforçadores tangíveis, são os itens, objetos que funcionam como reforçadores, como, por exemplo, ganhar um celular, ganhar um brinquedo favorito, uma roupa depois de fazer alguma atividade. Nós temos, no caso do exemplo com o tablet, ele é um reforçador tangível. Reforçadores generalizados são aqueles que fornecem acesso a outros reforçadores. Os maiores exemplos são as fichas e o dinheiro, ou seja, todo reforçador que tem como função a possibilidade de trocá-lo por outra coisa, um objeto, uma viagem, enfim, que também seja um reforçador. Por exemplo, você ganha um dinheiro e com ele compra um celular. O dinheiro é o reforçador generalizado e o celular é o reforçador tangível, ok? Atividades reforçadoras nessa categoria podem incluir um passeio de bicicleta, assistir uma televisão, brincar com os colegas, ler um bom livro. E algumas ações podem ter o seu próprio resultado como reforçador, como por exemplo, eu quero sair e preciso descer até o hall do prédio, antecedente. Se eu apertar o botão do elevador, comportamento, tenho como consequência reforçador o elevador disponível que me leva até o hall, então reforçador. A resposta de apertar o botão do elevador aumentará a frequência em outras situações em que eu precisar descer até o hall. Outro exemplo, mãos limpas e cheirosas podem funcionar como reforçador para lavar as mãos, ok? Pessoal, o reforçamento positivo. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Ao contrário do que muitos pensam, o reforçamento positivo não é algo bom. Assim como o reforçamento negativo não é também algo ruim. Isso porque as palavras positivo e negativo, nesse sentido, têm relação direta com a introdução ou a retirada de estímulos no ambiente. Para facilitar, vamos pensar no seguinte, por exemplo, se uma criança está com sede e diz, eu quero água, e a pessoa mais próxima lhe dá um copo de água, esse foi um reforço positivo, perfeito? Isso porque ela produziu a ação de pedir o que desejava, resultou na apresentação de um estímulo. Por outro lado, se está chovendo e eu abro um guarda-chuva, por exemplo, para não me molhar, é claro, dizemos que houve um reforçamento negativo, porque dessa vez a ação ela tem o objetivo de eliminar um estímulo aversivo, que é a chuva, após a resposta abrir o guarda-chuva. Entender essa diferenciação é importante para não confundir o reforço positivo como uma recompensa e o reforço negativo reconhecer como uma punição. Apertar o botão do elevador e ele chegar ao seu andar é um reforço positivo, mas isso nem sempre vai ser algo recompensador para você, não é? A utilidade do reforço positivo. Dentro das intervenções, o reforçamento positivo, assim como os negativos, eles podem ser usados principalmente para ensinar novas habilidades. Eles são essenciais para manter a pessoa engajada e motivada em uma atividade, por exemplo. Por isso é importante observar o comportamento e entender o que será reforçador para aquele indivíduo, ok? Para também conseguir identificar e usar reforçadores para o ensino de comportamentos e habilidades, é preciso seguir alguns passos. Vamos lá?
Decida quais habilidades você gostaria de ensinar. Aqui vale desde compreender regras e direcionamentos até se vestir sozinho pela manhã antes de ir para a escola. É importante entender se essa atividade ou essa habilidade é razoável, ou seja, se ela está levando em consideração o repertório de habilidades já conquistadas pela pessoa. Assim, o aprendizado será mais produtivo e fácil e também sem frustrações. Além disso, se uma atividade tiver muitas etapas, sabe o que é legal? Reparti-la em pequenas partes e seguir ensinando-a gradativamente. Olha o segundo passo. Defina com que frequência os reforçadores são usados. Quando uma criança está aprendendo um novo comportamento, o que é ideal? O ideal é que o reforço seja contínuo e ocorra sempre que ela fizer uma ação correta. Mas quando esse comportamento já tiver sido aprendido, você pode passar por reforços com intervalos de tempo e mais espaçados, não é mesmo? Ou seja, algumas vezes que ela se comportar daquela forma, será reforçada e outras não. Olha só, o número 3, o passo 3, use o reforçador assim que o comportamento acontecer. Se você demorar um tempo aí para empregar o reforço depois que o comportamento ocorrer, ele será menos efetivo, porque a pessoa pode não entender a conexão entre comportamento e o reforço. É importante usar o reforço quando o comportamento acontecer, porque isso funciona como uma espécie de contrato no qual a criança se comporta de maneira desejada e, em seguida, recebe o reforço. Pessoal, o passo 4, mantenha o valor dos reforçadores. Claro, quando a criança tiver livre acesso a um reforçador por tempo indeterminado e fora ali dos momentos de aprendizado, esse reforçador ele pode perder o valor. Por isso, garanta que o reforçador continue tendo o valor para a criança. Se não tiver mais, é preciso então buscar outros reforçadores. Temos o passo 5. É importante parear o reforço social com atividades, certo? Com materiais de reforço. Fazer isso vai ser essencial para que um aprendizado mais efetivo, né? E também uma rápida mudança aí do comportamento. Então, sempre que a criança fizer um bom trabalho, dê o reforço e elogie. Você fez um bom trabalho arrumando a sua cama. Parabéns, não é mesmo? Olha só, o passo 6, aproveite os apoios visuais. Pessoas no espectro do autismo, elas têm dificuldades de aprendizado e o uso de suportes visuais é essencial para ajudar a quebrar essas barreiras. Por isso, sempre que possível, mostre o passo a passo da atividade, do comportamento adequado e o reforço que ela vai receber após emiti-lo. Ok, pessoal? Por fim, vale lembrar aqui que o uso de reforçadores, assim como demais estratégias do ABA, análise do comportamento aplicada, elas devem ser realizadas com a ajuda de profissionais clínicos e da equipe que já acompanha esse indivíduo. Certo, pessoal? Então, por hoje é só e até mais!